Leite com isso. Hoje eu acordei gripada. Verdade. Acordei com a garganta ruim, tô chupando uma pastilha dessas de garganta. E com coriza. Então a Síria tá cuidando do nosso café da manhã. E eu tô tomando bastante água, não fui pedalar. Também não consultei meu pedal ainda. Mas daqui a pouco eu ajeito isso, não sei se eu vou pedalar ou não. Eu tô existindo, torcendo pra ficar boa automaticamente, como se apertasse um botão para resolver. Aí eu tô botando toda a minha expectativa de vida dentro desse copo d'água, que eu acredito que tenha cura da minha gripe. Como? Opa, tá ruim aqui, peraí. Eita. Queria falar com o seu Jacobson, porque o seu Jacobson, não sei quem ele é. Falar quem? Com o seu Jacobson. Jacobson? É. Que Há nome muito estranho. tempo me ligam querendo procurar o Jacobson. Comigo Jacobson. é um tal de Adailson. O seu Jacobson, ele tá comprando uma casa. E é? Me ligaram da Caixa sobre o empréstimo imobiliário do seu Jacobson. Aí eu falei assim, me tire desse número que não é ele não. E continuam falando com o Jacobson. Até um cara de Jacobson, Síria. Não, mas eles não sabem. Meu olho tá tremendo. Filma aí. É o estresse. Agora... Você tá passeando? Que lindeza de bicho. Olha como ela sorri. Ela parece que... Oi. Deixa eu ver um lugar pra colocar vocês. Aqui é bom, né? Eu comecei a mudar minha relação com as redes sociais. Não só com as redes sociais, mas com o telefone como um todo. Eu uso muito e eu gostaria que eu não usasse tanto. Aí eu passei por um vídeo no TikTok que fala sobre a microdosagem e a importância de ter um caderninho para organizar nossos pensamentos, assim como a importância de documentar, enfim, nossa cabeça. E é por isso que eu comecei também essa ideia do vlog, para estar participando das coisas de uma maneira mais ativa, né? E não só recebendo um monte de informação que no final vira nada e só bagunça as coisas dentro do meu cérebro. E aí, essa microdosagem que eu aprendi é o seguinte: é um sistema que consiste em dividir as coisas em caixas. Quando eu falo em caixas, não são caixas físicas propriamente dito. Eu tô fazendo uma curadoria do que eu consumo na internet. E aí, nessa curadoria, eu separo os conteúdos que eu já tenho salvo, né? Que eu nunca voltava para ver o que eu tinha ou não. E eu coloco isso em caixinhas. Aqui eu iniciei com 3, que é entretenimento, inspiração e ensino. Eu peguei todo esse conteúdo num vídeo do YouTube, na verdade, que chama Criação de banco de conteúdo digital para praticar microdosagem. Nesse banco de conteúdo digital, eu pego esses conteúdos salvos que se encaixam dentro dessa caixinha, e aí o que não se encaixa dentro dessa caixinha eu descarto, porque mais tarde talvez eu crie mais caixinhas, mas no momento eu entendi que é sobre o que faz sentido para mim e como eu organizo o meu próprio tempo, né? As redes sociais estavam me consumindo muito tempo. Enfim, quando eu vou analisar os vídeos que eu inseri nessas caixinhas, eu faço resumos sobre eles. E aí eu consigo, de fato, absorver o que está sendo passado para mim. Eu me coloco ativamente e eu consigo colocar meus próprios insights, minhas próprias ideias sobre isso. Hoje eu fiz pela primeira vez hoje eu comecei a fazer mais, na verdade. Meu primeiro registro foi sobre esse vídeo, sobre esse tema. E aí comecei a praticar mais o uso do meu caderninho. Inclusive eu desenhei ontem, fiz um desenho porque eu estava conversando com minha companheira sobre o momento, e aí eu quis colocar aqui onde eu gostaria que a gente estivesse naquele momento. Eu gostaria que a gente não estivesse dentro de casa na cidade, eu queria que a gente estivesse numa barraca
acampando, não se preocupando com nada, enfim. E aí eu externei esse meu desejo num desenho, né? E eu fiquei muito feliz e emocionada até, porque eu fiquei, cara, a última vez que eu me externei dessa forma, desenhando, ainda que de forma despretensiosa, eu era criança, eu acho. Então, só o fato de eu estar com esse caderninho aqui comigo, que eu quero levar ele para todos os cantos, já começou a colocar ali suas sementinhas, né? Enfim, nós temos uma série de conforto atualmente, que é Young Sheldon, né? E hoje eu assistindo um episódio, eu percebi como foi um episódio bacana. Eu fiz aqui um resumo sobre o episódio e eu percebi duas coisas. A primeira foi... Eu percebi várias coisas, na verdade. Mas eu sempre assisto série, um episódio atrás do outro, um episódio atrás do outro. E quando isso acontece, às vezes a gente não consegue absorver de fato o que está acontecendo. Então eu assisti o episódio, parei num único episódio e fiz ali um resumo, né? Eu coloquei sobre como é bonita a forma com que o Sheldon ele enfrenta o medo dele irracional, uma fobia de cachorro, que ele tem esse medo. E aí ele faz da maneira mais bonita, que ele entende o problema que acontece, ele busca ajuda de maneira racional. Ele foi ali atrás de um livro que ajudasse ele a enfrentar com aquilo, né? Com aquele problema. E aí ele segue os passos e aí ele vai de baby step em baby step, né? Tipo, primeiro ele assiste um programa que passa cachorro, depois ele vai num pet shop e olha do lado da vitrine os cachorros por dentro, mesmo assustado, depois ele se fantasia todo, coloca uma armadura para fazer carinho num cachorro. E ele consegue superar isso sozinho. Em contrapartida, os adultos estão se matando por conta desse medo dele, que ele tá resolvendo sozinho. E tem muitas coisas interessantes. O nome do episódio é Um Cachorro, um Esquilo e um Peixe Chamado Peixe. É um episódio muito bonitinho e ainda que se você não assiste a série, você consegue pegar ele de forma solta e assistir. E é muito bonitinho. Agora, outra coisa que eu entendi também, aqui em preto são as anotações sobre o episódio em si, os aprendizados e tudo mais. Em azul são as minhas opiniões sobre o episódio, né, de uma outra maneira, tipo, a minha opinião sobre o episódio, não o que eu entendi sobre o episódio. E aí eu coloco que por mais que a série seja passada no Texas, num período, acho que é anos 80, 70, não, 80, 90, 80, acho que é anos 80, assim. As mulheres são retratadas de uma forma muito bizarra, por mais que o Texas seja uma cidade conhecida por ser conservadora, não teve ali um desejo, uma vontade de repente fazer exceções às regras, né? E aí colocam as mulheres nesse papel bem de donas de casa, que fazem seus maridos infelizes, que são responsáveis por muito caos, mas que ao mesmo tempo são cuidadoras. Enfim, aquele processo que a gente sabe como a gente conhece. Eu senti que faltou personagens que fugissem essa regra, porque apesar de ser algo comum no Texas, no mundo inteiro, né? Mas reforçar esse estereótipo é só navegar numa zona confortável, numa zona pálida ali de conforto. E faltam personagens que fogem à regra. Eu não tinha parado para pensar dessa forma antes, até eu respirar e absorver de fato ali a série. Outra coisa que eu assisti hoje, foi no YouTube, Drug Dealer Guy da Red Bull. Esse cara, quando estava na universidade, ele trabalhou para a Red Bull praticamente como se fosse um agente secreto. Ele recebia muitas quantidades, muitos packs de Red Bull, e ele tinha que distribuir na universidade dele de uma maneira orgânica, ou seja, ele não podia dizer que ele era contratado da Red Bull para fazer a Red Bull acontecer dentro do campus que ele estava. Inclusive, teve um dia uma noite, na verdade, que a Red Bull deixou uma caixa, né, tipo como se fosse jogada de um paraquedas. A caixa estava amarrada em um paraquedas, inclusive, tinha o nome grandão Red Bull, e ele tinha que ir de madrugada ir lá nessa caixa que estava no meio do campus, abastecer, colocar um monte de Red Bull, para quando o pessoal acordasse para essas aulas no dia seguinte, pela manhã, parecesse que realmente a Red Bull tivesse jogado um paraquedas de suplemento de Red Bull para a galera toda pegar. O cara, infelizmente, esqueceu de gravar essa ação, tem uma outra foto. Então a Red Bull meio que perdeu uma grana nisso, não fez muito efeito da forma que eles esperavam. Mas assim,
enquanto profissional de marketing, cara, que ação foda. E aí eu lembrei de outras ações interessantes da Red Bull e quando eu me deparo com esse tipo de coisa, eu fico animada, porque às vezes a gente é tão acostumado a associar marketing só a uma coisa de rede social e esquece que o marketing é uma coisa muito maior. Rede social é só um pedacinho assim, e que existem muitos canais e formas de você se comunicar com o público de maneira criativa, de maneira única. E eu acho que estar em contato com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de coisa, me estimula a querer pensar mais e mais fora da caixa. Eu achei muito massa, porque mostrou como a gente não deve se acomodar às vezes com algumas situações e ter uma posição reativa. Não foi surpreendente quando ele resolve, tipo... Ele tipo, beleza, já que isso tudo não é um big deal, ele foi lá e resolveu. Uma coisa que eu percebi bem logo no começo do episódio foi... Na verdade, não foi só nesse episódio, mas de forma geral, sempre se coloca uma rivalidade feminina e os caras sempre naquela broderagem. E a figura da esposa super demonizada, como se ela fosse uma vilã, por querer fazer as coisas de forma... Por tomar as dores, por ser sentimental, inclusive, como se ela, por ser sentimental, fosse um ser irracional. E o homem é, tipo, o mais irracional de todos, mas ele é tratado como o mais consciente por tomar decisões... Eles são sempre muito infelizes, né? Porque tem uma mulher do lado. Não, é tipo assim, aquele episódio que o cara criou aquele negócio das galinhas pra se esconder da esposa. Ele podia ter sido retratado de outra forma, né? Tipo, olha, aqui é um lugar que eu gosto de ficar, é um hobby que eu gosto de ter, e tudo bem minha esposa não gostar disso. Mas não, é tipo, olha aqui que eu me escondo dela, você quer vir se esconder aqui comigo, faltava só eles se beijarem ali. Hoje é sexta-feira e eu não tô legal. Minha garganta tá ruim, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Pode me dar um carro mais Tô com coriza. E tá aí parecendo eu aquelas propagandas de gripe do governo. Coriza, gripe, olho vermelho. E aí eu tô tentando aproveitar minha sexta de uma outra forma, porque eu tinha umas coisas de trabalho pra fazer e eu não consegui... Não rolou. Aí eu resolvi que hoje eu vou tirar a sexta-feira de descanso mesmo. E tá tudo bem. Se forçar a fazer algo, né? Exatamente isso. É melhor do que me forçar a fazer algo. Só por obrigação. Então hoje as minhas atividades serão comer brigadeiro. Vou fazer agora. Terminar o episódio de Young Sheldon, fazer o meu registro sobre o episódio, lavar o carro, depois cuidar de postar o vlog e jogar Cyberpunk. Cyberpunk não, vou jogar... Que legal. Não é? Eu vou. Posso falar? Já tá falando, meu amor. Vou terminar Young Sheldon com a Naruna, mas antes eu vou fazer brigadeiro pra gente assistir comendo um brigadeiro. Depois eu vou botar o meu biquíni e eu vou limpar as bicicletas com a Naruna e depois eu vou limpar o carro com a Naruna. Aí depois disso eu vou pedalar, aí eu volto. Aí depois que a Naruna fizer o koroque dela, eu vou chamar pra gente jogar uma partida de Mario Party pra conhecer o novo mapa. É verdade, boa. Olha só isso. Realmente é muito avançado esse movimento. Isso aqui, olha aqui. Isso aqui olha a textura desse negócio aqui, que perfeição. Isso aqui é coisa de chefe. Escolheu de... Não. De 68 mil visualizações. A gente assistiu um vídeo de praticamente 20 minutos, que literalmente é sobre passar sabão, esfregar. No vídeo falava sobre... Primeiro que eu não devia estar aqui porque eu tô gripada, já tô me sentindo morrendo. Mas no vídeo falava sobre tirar a corrente pra botar de volta e eu percebi, meu Deus, que eu já não sei mais o que eu tô fazendo, acho que eu já fiz besteira. Que lavagem é essa? Eu sujei coisas que não estavam sujas e gente, eu não sei. eu tô crying em iniciante línguas, é isso que eu tô fazendo. Tá, já que tá preparada pra lavar sua bicicleta?
Eu tô 100%? mais apreensiva pela parte da corrente, mas eu vou deixar ela por último. É, eu também tô, eu não sei se eu fiz uma boa coisa, mas eu vou passar o óleo lá agora. Eu já lavei a bicicleta, a Cira também, e a gente quebrou a torneira aqui do condomínio. Ela teve que se e ela teve que se resolver com a síndica. E agora eu vou terminar o vídeo. Vou editar pra postar mais cedo, porque ontem quando eu fiz, eu percebi que eu comecei a editar muito tarde. E eu não tô entendendo ainda como funciona essa dinâmica. Mas eu entendi que se eu deixar as coisas mais práticas, vai ser melhor pra mim. Eu não vou me cobrar tanto. Boa noite, gente! Ah, antes que eu esqueça, hoje é sexta-feira à noite, normalmente eu estaria com Cira e os nossos amigos fazendo alguma coisa pela cidade. Isso não vai rolar, porque eu não tô 100%. Mas eu espero que no próximo final de semana role alguma coisa bacana, porque eu tô muito empolgada com a ideia de registrar o meu rolê com os meus amigos. Até amanhã!